Viajar sendo negra é também carregar uma história, um corpo e uma escuta. No episódio de hoje, mergulhamos na Bitonga Travel, uma proposta de viagem com memória, afeto e pertença, criada pela Rebeca Aleteia. Mais do que turismo, falamos de circulação ancestral, de cuidado e de encontros entre corpos negros no mundo. Bem-vindos ao Afro-Europeu. Agora acho que já podemos começar, não é? Sim, então agora pegando no pé disso, né, neste eixo, a pergunta mais básica é isso, entender um bocadinho como é que surge a Bitonga Travel e de onde é que nasce o teu desejo de empreender neste sentido. Então, muito prazer, né? Eu me chamo Rebeca Leteia, Ribeiro Santana, né? Mas eu sou conhecida como Rebeca Leteia. Eu sou empreendedora, né? Eu digo que eu sou, antes de ser empreendedora, que é uma das partes, eu sou uma mulher preta, né? Culturalista. Eu amo culturas, eu amo pessoas, eu amo viver, eu amo aprender, eu amo trocar, eu sou muito criativa, eu amo o processo criativo, né, então para mim tudo tem que ser algo que me dê prazer, que eu possa viver. Então eu sou uma cidadã do mundo, eu hoje já conheço 50 países, 14 africanos e tive a honra, assim, de morar em 4 desses países, mas obviamente eu já morei em vários lugares do Brasil, e Venezuela, já morei, Trinidad e Tobago, Tajiquistão, então assim, são tudo muito fora do comum, do que as pessoas vivem, porque eu acho que ali está o povo, né, ali está a história, ali está toda a magia do que é viver. Eu sou empreendedora, sou enfermeira de formação, sou infectologista, eu sou nômade, mas eu não sou digital, eu sou nômade real, assim, né? Eu sou nômade de estar mesmo nessa troca com as pessoas. Então, eu vou para alguns lugares, eu encontro trabalho, ou antes de chegar no lugar, eu encontro trabalho para ir lá, mas aquele trabalho com as pessoas, com a comunidade, conhecendo mesmo o território e os países. Desse mundo do empreendimento, né, eu sou escritora, podcaster também, porque uma mulher negra ela é múltipla, e também eu sou, né, eu empreendo no mundo do turismo. Então se vocês forem ver, eu não tem muita relação com o turismo, mas eu vivo turismo, né. Então foi a partir daí que surgiu a iniciativa Bitonga Travel, que é uma iniciativa focada, né, e voltada para possibilitar que mulheres negras das Américas, então não é só do Brasil, a gente fala das nossas irmãs colombianas, das nossas irmãs peruana, venezuelana, que são pretas também, que têm o direito de viajar, mulheres do Caribe e também mulheres de África, países lusófonos, né, que é muito o que nos une. Então, assim, começamos com a América do Sul, depois foi indo para o Caribe e a África disse: "E nós?", né, nós também somos mulheres negras, nós viajamos e com muito honrada, hoje temos mulheres moçambicanas, mulheres angolanas, mulheres da Guiné-Bissau que viajam conosco também aí pelo mundo. Então, assim, mais do que número, o número de viagem, quantas pessoas vão. Eu digo quando perguntam o número de pessoas que viajam com você, eu falo assim: "Não, eu vou dizer mulheres de que país viajam comigo", porque, falar de mulheres negras, né, que, são realmente a sua maioria, mas a gente precisa ressaltar isso, mulheres negras de Moçambique indo para o Egito, né, para mim eu ganhei, assim, né, saber de mulheres angolanas que vêm para o Brasil, mulheres angolanas vivendo em Angola, tá, mulheres moçambicanas vivendo em Moçambique, que conseguem vir para o Brasil, assim, poder experimentar, eu falo, eu ganhei a vida, assim, eu acho que deu certo tudo que começou como uma brincadeira: "Ah, vamos reunir aqui um grupo de pessoas que viajam, pessoas que são iguais a mim, pessoas que têm são referências em viagens que não seja só a minha história". Então a Bitonga Travel surge em 2018, quando eu não queria trazer só a minha narrativa, né. Eu sou nômade desde 2017,
e as pessoas dizem para mim assim: "Rebeca, ela é minha amiga viajante, ela é minha amiga negra e que viaja, ela é viajante", e aí ficou a negra viajante. Eu falei: "Mas não sou só eu". Então em 2018 eu reúno em uma praia do litoral de São Paulo, Guarujá, 15 pessoas pretas, homens e mulheres, para contarem suas narrativas de viagem. Estamos falando de 2018, desculpa. Eu sou nômade desde 2017, 2018 eu organizo em dezembro esse encontro de pessoas pretas, homens e mulheres, e assim, da América do Sul. Veio gente do Peru, mulher preta do Peru, e vieram uma norte-americana, uma brasileira já erradicada nos Estados Unidos, para esse evento. Então, assim, para a gente foi: "Olha, estamos conversando, estamos falando sobre isso". Só que na altura, até o meu pai também é um homem negro, viajante, ele falou: "Filha, se você quer ter êxito, tira os homens, porque, né, eles não vão, parece que as mulheres já estão entendendo o que é viajar, e faça algo que seja com mulheres, porque elas vão te apoiar". Nessa altura foi a virada de chave e eu, né, nesse processo inteiro, entendendo o mundo e entendendo também culturas, né, tanto a preta quanto a cultura muçulmana, dos países do Oriente Médio, eu entendi que a gente precisa parir e depois escolher o nome. Parir, né, fazer esse processo do baby showers. Ele nasce primeiro e depois a gente vai pensando algumas outros pontos. Então, a Bitonga nasce em 2018, sem nome, sem entender o que nós íamos fazer, mas a gente batiza em janeiro de 2019 com um lindo lançamento, que vem gente do Brasil inteiro para fazer nascer, né. Então, 2019 nós nascemos e depois disso fomos criando experiências, viagens e viajando o mundo e conhecendo muitas outras mulheres que empreendem e apoiando o afroempreendedorismo. Ai, muito bom. Ou seja, o projeto tem já muitos anos mesmo? Uhum. É, o E dois gente, eu tenho umas manias muito africana, tá, que eu não sei número, eu não sei quantos anos, mas pergunta: "Quantos anos você tem?", a pessoa não sabe. Isso é normal, tá bom? Então Não, assim: "Então quantos anos tem?", então 18, 19, 20. não, é que eu 7 digo anos. porque lá está, quando nós vamos à página, a sensação que surge é que é um projeto bastante recente, no sentido que nasceu há pouco tempo. Mas ouvindo-te a contar a história, é um projeto já que já está pronto, né, já não é um bebé, já é talvez um jovem adulto, digamos, não é, já está bastante desenvolvido. Então, para mim é surpreendente ver que tu conseguiste manter aquela frescura do que é algo que ainda continua bastante vigente, algo que ainda continua, hum, que continua a ter bastante importância e bastante impacto também, em quem encontra, em quem se preocupa com viajar, em pessoas negras, mulheres negras que tenham esse interesse e que queiram sentir também esse apoio e que queiram sentir-se acolhidas nesse sentido. E isso para mim chama-me bastante a atenção no sentido positivo. E que também me faz querer perguntar quando e porquê é que decidiste retratar viagens negras brasileiras como uma memória ancestral, né? Porque nós na página web do teu projeto conseguimos ter essa sensação, né, que é um projeto que também tem essa memória ancestral, mas também queremos ouvir mais de ti. Sim, olha, eu sempre fui muito conectada, né, com a história de cultura, raça, sempre raça e gênero para mim foi muito forte, né, ele é um divisor de águas, tanto para minha família, para onde eu estou, como eu estou, onde eu cheguei, então isso sempre foi muito forte. Eu já sei, obviamente, né, desde criança a gente nós sabemos que somos excluídos, mas a gente falar 2017 que foi o grande boom, né, de pessoas viajando, mas que nós não víamos mulheres viajando. Se a gente está falando de um boom de 2017, mas na minha onda, que a vida ela é assim, então eu peguei esse boom de 2017, mas hoje 2024 tem o segunda onda, vum, né, que surge os influencers de viagem, que não sei o quê, mas 2017 a gente já estava falando, nós já estávamos ali, mas ninguém chamava para nada. Sabe, eu podia ser referência, então eu estava vendo essa referência enquanto mulheres negras que viajavam, eu sou uma referência, mas eu ali as pessoas falavam: "Não, se quer para falar de viagem é a Rebeca". Então ele vem como um levante, eu vou falar sim de mulheres pretas e raça.
me chamavam para muita coisa, e quando eu ia nessas atividades de pessoas não pretas, eu era a única preta. Né, então assim, eu tenho que falar para o meu povo, porque no final desse lazer, desse rolê todo, né, como fala no Brasil, desse rolê todo, eu que vou ser esquecida, pode ser numa montanha ou não, eu que não vou me colocar em algumas atividades, porque eu não vou ter dinheiro. E a gente estava assim, né, falando, eu sempre discuto isso, viajar não é barato, precisa de orçamento, mesmo que seja pouco, você precisa de orçamento, se tem algum problema, né, nessa questão de viagem, mas como que eu posso falar para o meu povo? Porque eu não quero falar de viagem: "Olha, esse restaurante que vai me pagar para fazer publicidade", obviamente os restaurantes ainda não pagam pra gente enquanto pessoas pretas, hotéis não pagam, eles pagam mais para as pessoas brancas e com muita frequência. Eu falei: "Se não me reconhece, que a gente possa ter mesmo o nosso núcleo, o nosso grupo". A gente falar pra gente, nós falarmos por nós, porque sempre foi nós por nós. Então, era um movimento de a gente poder potencializar que mulheres negras viajassem, que mulheres negras pudessem ser realmente influenciadoras, e hoje eu fico tão feliz que, influencers, assim, nomeadas, hypadas, com milhões de seguidores, elas falam: "Quem me foi minha influência foi você. Você mostrou", né. São linhas e vertentes de turismo, de viagem. "Ai, o que que eu faço? Como que eu gasto? Onde que é?" São outras metodologias, né, que eu acho que são válido e tem espaço para todo mundo, e acho que é isso, assim, era mostrar para nós e de nós. Então, assim, quando eu trouxe mulheres negras angolanas, plus 45 anos, né, acho que elas estavam com 50 na época, que elas já iam aposentar, assim, e elas chegam no Brasil, elas, ajoelham e beijam o chão. Que é a mesma sensação quando eu levo pessoas pretas para a África, sabe, de beijar o chão, assim, você fala: "Caramba, olha isso", né. Então, ele tem muito valor, né, quando a gente fala de empreender ou de ser influenciar, né, e muito no bom sentido. Eu acho que eu não influencio, eu potencializo. Potencializo mulheres negras que elas possam viajar, ele faz muito sentido. Eu queria falar para o meu povo, eu queria que eles pudessem entender e que a gente pudesse viver. Mulher preta, infelizmente, hoje a gente vive para trabalhar, para pagar conta, para sobreviver. E é uma das mensagens que eu mais recebo: "Ai, amiga, estou sobrevivendo", e que isso não seja a constância, que o viver possa ser a nossa constância. Exato, exato. E tu já mencionaste um bocadinho isto, mas o que é que significa também levar a tua identidade brasileira em viagem e como é que isso diferencia a tua proposta? Ah, sim, acho que isso é muito legal, viu, porque, né, nessa construção inteira toda eu me sinto brasileira. Eu sou brasileira, né. Deus me livre de não ter nascido brasileira, né. E entender de que eu sou uma mulher negra brasileira, amefricana, né, com muita essa conexão de que a América é muito nós somos muito parecidas, pessoas pretas, né, então a gente tem muito essa história africana e das Américas, porque nós construímos uma identidade, né, a partir de muitas histórias. E quando a gente fala que somos amefricanos, a gente não exclui essa parte indígena também. Né, então quem recebeu o povo preto foram os indígenas, que veio com muita herança africana, e vocês sendo angolano, eu conhecendo aí, Angola, né, conhecendo essa parte, né, do Congo, né, que pega também, um pouco de Angola e entendendo as minhas raízes, a gente vê que está aqui, ela está muito enraizada, né, então ele mostra muito a minha identidade, a minha ancestralidade, então eu consigo hoje dizer quem eu sou, mas entendendo também que ela, mesmo sendo brasileira, ela tem muita conexão, tem muita raízes, o quanto nós mantivemos viva muita coisa de África, muita coisa de dos indígenas, né, às vezes muitas vezes negligenciada, provavelmente a gente negligencia muito a questão indígena, mas ela é viva, né, ela é viva, a questão da floresta, a questão da nossa ancestralidade. Então, para mim,
Ser preta, eu acho que e uma mulher, qualquer lugar que eu piso, eu entro, ali já tá dado, né, eu não preciso ficar toda hora mencionando isso, porque só me ver já sabe como que a gente age, então, assim, mais do que só o físico, né, se eu for para Portugal, eu vou comprar de gente preta. Se eu for, né, para qualquer lugar, eu vou priorizar e vou priorizar mulheres negras, né, porque a gente sabe que no na pirâmide nós somos a base, e eu preciso fomentar a base para que a gente possa virar essa pirâmide, sabe, para que a base seja o topo e não a base, né. Então é isso, assim, a gente tem que entender que são todos os dias nós somos agentes de mudança, somos pessoas de mudança e o que eu digo, o que eu falo, ele tem que ser o que eu vivo também, né, mais do que só falar, mas na prática mesmo. Que Sim, lindo. Muito bonito. muito mesmo. E quando estás nas tuas viagens, quais é que são os ritmos que tu adotas? Para ti, o que é mais importante? Por exemplo, fazer viagens que sejam mais lentas, onde abraças os lugares e as conexões, que eu acho que provavelmente é esta parte, por tudo aquilo que já foste comentando até então. E o que é que isso transforma em ti e nas pessoas que te acompanham? Quando tu mencionaste, por exemplo, estas mulheres na casa dos 50, isso é muito, 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 muito potente, né? Que era o que nós estávamos a falar um bocadinho no pré. No pré, começamos aqui a gravação assim um bocadinho mais a sério, entre aspas, que era, eu estava-te a mencionar que eu e a Sara sentimos que nós, jovens, mulheres, sim, 30 anos ainda bastante jovem também, não vemos tantas mulheres negras a viajar. Sim, vamos encontrando mais, mas que ainda nos parece pouco. Eu ouvir-te aqui a dizer mulheres na casa dos 50 é algo que, ok, onde é que estão estas mulheres? Nós queremos ver mulheres, vemos mulheres a viajar sozinhas na casa dos 50, sim, mas não vemos tantas mulheres negras ou mulheres não brancas a fazer esse mesmo caminho. E tu trouxeste, né, através do que disseste anteriormente, este pequeno exemplo, e eu queria também ouvir um bocadinho mais, nós queremos ouvir um bocadinho mais dessa parte. Perfeito, eu vou abrir só um parênteses aqui, se eu esquecer a pergunta você me fala, né. Eu falei de mulheres 50 africana, mas a gente viaja com mulheres brasileira de 75. 76, porque, né, a gente tem que pensar também, né, que 50 para alguns lugares do mundo é muito, né, então e 75 para Brasil, você fala: "Caraca", né, então, assim, trazer mesmo que nós possibilitamos que mulheres pretas, mais velhas, de qualquer lugar do mundo possam viajar. Nós precisamos e nós merecemos, então isso. Eu sou um tipo de mulher que eu viajo lento, né. Eu sempre falo: "Gente, eu não me dá 2, 3 destinos para ir, e ir em países, assim, porque eu sou aquela pessoa que eu me entrego, eu vivo, assim, eu vivo tudo, e aí mexe muito com a gente, né, não é eu não sou uma flecha, às vezes eu nem vou nos pontos turísticos, eu falo: "Deixa a vida me levar". O que eu prezo muito é a segurança. Então, assim, eu preciso estar em um destino seguro, né. Então, assim, o que que é segurança para mim? É eu poder saber que eu vou ter pessoas para contar, né, que alguém vai me ajudar, que nada passe comigo. Eu sou uma mulher preta, e eu até que falei: "Nossa, um dia eu preciso contar essa história", que eu acho que eu nunca contei para ninguém, vocês vão pegar essa Olha, em exclusivo, primeiro Sara. momento, exclusividade. Quando eu fiz um mochilão em um continente, eu não vou falar o continente, mas eu acho que eu passei até por 2. Eu levei um kit de primeiro como que eles falam? PrEP, sabe, assim, um kit para que se eu fosse violentada sexualmente, Ah, sim, sim, sim. eu pudesse ter todas as medicações. Olha que loucura. Como que você pode viajar assim, né, pensando, levar medicação abortiva, levar medicação se algo acontecesse comigo? Isso é normal? Isso seria normal, sabe? Então, assim, obviamente que foi uma mulher preta que me ajudou, que pegou esses medicamentos para mim, né, porque você tem que justificar. Você só pode pegar esses medicamentos se você acontecer algo com você. Entendeu? E aí eu falava: "Gente, se eu chegar nesse país e acontecer alguma coisa comigo, e eu precisar ir no serviço de saúde, eu não conseguir falar com as pessoas e ninguém me der nada e não tiver a medicação", olha só que ponto cheguei. Então, assim, eu preciso estar segura, porque eu sou uma mulher,
viajando sozinha, dependendo do destino, eu sou uma mulher preta, que eu possa ser exotificada, né, as pessoas: "Uau, eu quero", né, objetificada também, que eu não possa dizer sobre o meu corpo, ter os direitos do meu corpo, né, então eu sou nada ali para eles. Então é isso, assim, eu penso muito que eu posso como eu posso me sentir segura, né, eu posso dormir em qual lugares, como onde que eu vou ter apoio, assim, uma base de apoio, até para conseguir voltar. Então isso é o primeiro. E eu gosto de viajar lento, porque eu gosto de conhecer as pessoas e eu gosto de ir muito pela oralidade. Então, eu não sou aquela pessoa que tem tudo milimetricamente a planilha no Excel. Eu sou virginiana, tem que ter sim, tudo organizado, mas assim, a minha mente é um HD externo de 2 tera. Então, ali na minha cabeça eu já tenho milimetricamente traçado o que eu quero, mas eu também vou ouvindo as pessoas, e as pessoas são elas que vão me abrindo o caminho. Ela: "Você ouviu falar de tal coisa? Você ouviu falar de tal coisa? Vai lá que é legal. Fala que eu que falei". Então eu vou chegando e os caminhos eles vão se abrindo. É tão bonito Nós porque vimos isso quando tu foste para Moçambique. Foi maravilhoso. Tu tinhas, realmente tu já nos tinhas dito a nós que estávamos a ver o teu Instagram, o que é que ias fazer o dia, e depois surgiu uma festa que alguém te convidou para dançar campolana, capulana, não é? Não, para amarrar a capulana e depois dançares também. E eu lembro-me que até tinha dito à Leia também sobre isso, que depois os dias foi surgindo mais eventos e tu ficaste ali maravilhada, ali ao redor, foi bonito de se ver. E tu, ups, olha, mudei aqui a minha agenda. sim, senão a gente sofre, sabe? "Ah, eu tenho que fazer isso", eu não tenho que fazer nada, sabe? "Ah, deu uma coisa errada", eu falo: "Nada deu errado". O avião atrasou, eu estava indo para Serra Leoa, eu saí da Holanda e meu avião atrasou, saindo da Holanda, então quando eu cheguei em Paris eu não podia ir para Serra Leoa. E eles falaram: "O próximo voo é daqui 3 dias". Eu ia brigar. Eu fiquei 3 dias em Paris. Uma conhecida de internet falou: "Rebeca, eu estou em Paris para um evento", a gente ficou rodando, vivendo Paris, e depois eu cheguei em Serra Leoa. Então, gente, deixa assim, sabe, eu falo: "Deixa, que meus ancestrais me guiem, que me mostre, assim, que o dia pode ser incrível", e sempre é. Sempre é. Quem sabe hoje, já tô jogando para o universo encontrar Lauryn Hill e Burna Boy. Essa é a minha meta do dia de hoje. Só isso que eu quero, depois o resto E que é bem provável, né? Porque agora o mundo tá, parece do tamanho de uma ervilha e e está eles tudo estão em tão São próximo. Paulo. Olha, Eles estão em São Paulo, eles vão para uma festa que eu já ganhei ingresso, entendeu? Tipo assim, eu falei: olha. "Gente", e eu já tinha dito que eu ia ver o Burna Boy, eu falei: "Eu não vou nessa festa que ele vai, porque eu vou em outra festa e só tô esperando confirmar que ele vai estar lá". As Ai, ainda conexões bem. são mais fáceis hoje em dia, é possível. Sim, espero que esse encontro aconteça o quanto antes. E já mencionaste aqui várias viagens, Serra Leoa, que mencionaste agora também recentemente, que estiveste lá, também estiveste em Paris, mas qual foi a viagem que mudou a tua forma de olhar o Brasil e a diáspora negra? Ai, olha, eu acho que tem 2. Que me não, três que me mexem muito, assim, quando a gente fala de raízes africanas. Moçambique foi um lugar que me mexeu muito, então 2011 foi a primeira vez que eu fui à África, né, ao continente africano. Fui para a África do Sul. Meu sonho sempre foi Angola. Eu sempre queria Angola, 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 Angola. E foi o meu 50º, assim, sabe, país 50. Demorou, mas eu entendia, sabe, acho que isso, entender tempo, o momento que eu preciso estar em cada lugar. Então eu fui em 2011 pra África do Sul, não tinha nem internet direito, foi muito engraçado. Depois eu volto em 2015, indo para Moçambique, porque eu falei que eu ia morar em Moçambique. Eu já tinha certeza que era Moçambique que eu amava, que eu queria ir para Moçambique, e foi. Fui conhecer em 2015 e 2019 eu volto para Moçambique, assim, tipo, trabalhando, tudo que eu sonhei eu fui fazer. Então, Moçambique mexe muito comigo, é um lugar que eu
um território muito ancestral, que eu vejo muito Brasil e surge o nome Bitonga Travel. Bitonga é uma palavra moçambicana da região de Ambane, dos povos Bitonga, né, eles são a etnia Bitonga, e aí eu falei: "Pronto, é isso, né". Então eu tenho muita essa ancestralidade, essa conexão, e eu levo os meus pais para Moçambique. E a gente viaja algumas províncias, foi a primeira vez deles, e eles falam: "Filha, parece minha avó, parece minha mãe, parece não sei o quê". Então eles têm muito, o que eu vi de encanto, os meus pais viram de encanto. Então, assim, pra gente foi muito bonito. Incrível. Gana, eu acho que Gana me mexeu muito, assim, porque eu falo: "Gente, acho que aqui é o que eu vivo da minha". Então, assim, Moçambique eu vejo muita parte da minha mãe forte, muito forte, e depois eu vejo em Gana a parte do meu pai muito forte. E eu acho que eu até brinco e falo assim: "Gente, vocês têm noção que", como fala? Gana é muito o imaginário do brasileiro sobre África. A sério? Podes, Eu desconstruir ó mais esta ideia? Fiquei encantada. Porque o brasileiro é único, gente, a gente é engraçado, a gente inventa umas coisas que quando você conversa com um africano, ele fica olhando assim, sabe, esse brasileiro, a gente foi, e o africano acho que ele vive, né, a gente tem às vezes muita teoria, porque vive de livros, não vive de prática de território africano, e o africano ele vive, então assim, ele não vai estudar muito porque é o que ele vive todo dia. Não é que isso seja ruim, mas é o que ele vive, como que eu vou estudar mulherismo africano, né, então assim, ela vive isso, mas para ela, ela vai falar feminismo, então o brasileiro mudou já a palavra e eles: Que eles estão falando?". Então, é isso, são várias questões. E aí quando eu chego em Gana, eu me deparo com o que o brasileiro fala, o brasileiro fala: "Eu sou neto de reis e rainhas", né, essa coisa, então assim. E em Ah, Angola, como que é o Simba, Shima, como que eles falam? O que são os reis, que não, ele não é rei, ele é um líder comunitário os do sobas. bairro. Os Sobas, Sobas. sim. Então, assim, em Angola, quando você vai ver soba, você não vai ver rei, rainha, essa coisa, mas ele tem um poder hierárquico, mas que fica aqui entre a gente. E o pessoal vai ter que ir lá entender, é isso, vou deixar essa lição de casa. Bum. Quando você chega em Gana, você vê rei e rainha, você vê eles andando, você vê eles com os tecidos africano, você vê, é surreal, é lindo. Aí você vê todos os adinkras, tudo é adinkra, mas ali é adincrolândia, sabe, faz sentido. Então quando eu cheguei eu falei: "Gente, é aqui que é o nosso imaginário africano", porque, também nisso a gente põe, né, a África como um país, mas ele tem a sua especificidade, né. Então, quando eu cheguei lá, era assim, eu fui em um castelo, né, de um rei que tinha morrido, que ele tinha falecido. Então, assim, é festa de uma semana, então tava todo mundo, tem a roupa de cada dia, tem os rituais, tem não sei o quê. Então você vai vendo, e aí você fala: "Quem é o sucessor?". Já tava o sucessor, já tava os netos, filhos e esse monte de coisa. Então, assim, eu falei: "Ah, então é aqui que a nossa cabecinha tá, né, tá formada, ela foi formada", mas os brasileiros ainda não sabem. Então, assim, é isso, foi. E Cuba, eu acho que Cuba para mim, assim, se quer viver a verdadeira Iorubá, sabe, assim, fora de África, extremamente forte, não é algo assim pouco, né, Nigéria ele tem uma parte que é iorubá forte, mas em Cuba, é a ilha inteira, eles são imersos nessa questão do iorubá, da cultura iorubá. Então, assim, eles são muito forte nessa coisa de Congo e Nigéria, sabe, assim, é a coisa mais linda de se ver, essa coisa da religiosidade, por exemplo, Iemanjá da superfície, Iemanjá das profundezas, né, como que são os orixás, o orixá com dread, e orixá, como que é o nome? Amputado, pessoas com deficiência, sabe, assim, que você fala, o orixá, ele é vivo, assim, então é muito bonito, ele é igual eu,
são pessoas como eu. Então, assim, acho que não tem para ninguém, assim. Se você quer viver mesmo busca da sua ancestralidade, para mim é visitar esses 3 lugares. Sim. Então tu dirias que nestes 3 lugares foi onde tu te sentiste, ou pelo menos os lugares onde mais te Mas sentiste não acolhida? acolhida, eu acho que é diferente, mas acho que é os lugares que me conectaram muito com minha ancestralidade, né. Todos os lugares me conectam, até todos, assim, sem tirar, sem pôr. Eu morei no Tajiquistão. Eu aprendi a falar um pouco de persa e aprendi um pouco da cultura persa. Aí você me pergunta: "O que que a cultura persa tem a ver com a gente?". Ela tem muito a ver com a gente. Quando eu fui pra Tanzânia, eu consegui fazer o link dos povos persas com a Tanzânia. Então, assim, todos os lugares eles me conectam. Por que que eu estava em Trinidad e Tobago? Trinidad e Tobago também, assim, eles são muito rastafari, eles têm uma cultura muito linda, preta, sabe, assim. Então, todos os lugares me conectam, eu amei todos os lugares, até o lugar que eu não amei, depois eu me ressignifiquei esse destino, como Paris, né, como Portugal. Portugal mal meia, mas ainda tá, assim, nesse processo, mas eu ressignifiquei lugares, ressignifiquei destinos, mas todos me conectam com a minha história e com a minha ancestralidade, sabe. Tem um objetivo, tem um sentido estar nesses destinos. Claro. Eu acho que também tem muito a ver com a forma como tu vês a vida, não é? Porque tu começas o podcast a dizer que, ok, quando estavas a mencionar que ias para, a ver, não, que não quero esquecer o destino, que ias para a Serra Leoa e o avião atrasou, não é? E tiveste que ficar 3 dias em Paris e que talvez outra pessoa diria as coisas deram errado e tu não, deu tudo certo. Então, mesmo esses destinos que se calhar de alguma forma inicialmente não te conectaste tanto, mas que agora tu ressignificas, tem muito a ver com a forma como tu individualmente vês a tua vida e vives, não é? Que as coisas não dão errado, as coisas simplesmente dão aquilo que elas deveriam dar e que de alguma forma, em algum momento, depois faz sentido para ti, a nível pessoal, como por exemplo o caso de Portugal que acabaste de mencionar, que pronto, né, que agora entendes que tem outro sentido Isso, diferente. é isso mesmo, eu acho que a gente é mais leve, a gente fala: "Ai, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, que tudo dê certo, seja feita, né, seja feita sua vontade, né, depende da oração, que me rege, me cuide", depende né, do que a gente segue. E aí quando acontece a vontade, assim, você fala: "Ai, eu não quero". Poxa, eu falo: "Tá bom, só me ensina o que é pra eu aprender com isso, como que a gente vai fazer ser leve, ser gostoso, prazeroso". Gente, 3 dias em Paris com tudo pago e ainda ganhei um processo. Né, porque atrasou 3 dias, eu tinha um compromisso lá e a operadora ela dá mesmo, ela vai lá e fala: "Olha, não quero problema, tá aqui, então vamos curtir", né. Acho que a gente, às vezes, se prende muito no que deu errado, não entende o que é errado, né. Talvez o errado deu certo, eu falei: "Ai, cara, deu certo, bora curtir, bora viver". Mas isso é muito interessante também, porque tu estás a viver, ou seja, vives enquanto os africanos, não é? Que aceitam tudo da vida, mas há sempre aquele pensamento e aquela introspeção de que, ok, se isto aconteceu é por alguma razão e me lembra, ou seja, vamos vivendo devagar. E realmente foi exatamente aquilo que tu disseste, que é uma coisa é o que está escrito e estudado, mas no dia a dia o que é que significa aquilo que nós estamos a viver e como é que nós aceitamos isto. É muito bonito de se Uhum. ouvir É isso mesmo, assim, eu aprendo muito com e vocês familiar africanos, também. assim, sabe. Vocês me ensinam todos os dias, assim, todos os dias. E o que é que significa compartilhar um território emocional com africanos na Europa ou no Hemisfério Sul? Olha, ótima pergunta, viu. Eu tive a experiência de morar na Holanda, né. E, assim, era Holanda, mas eu ficava entre Holanda, que eu sou isso, não fico só em um lugar, mas Bélgica. Então, na Holanda, a gente tem muito africano e tem muito e na Bélgica também, então assim, né, então eu estava ali. A minha maior rede de apoio na Holanda foram os brasileiras negras, né, e um brasileiro negro, baiano, que me ajudou muito nesse processo de adaptação, mas eu tive muitos amigos africanos. Então assim, eram eles que estavam junto comigo.
quando eles me viam, muitos já tinham migrado muitos anos. E para mim era sempre desafiador, porque às vezes eu tinha uma conversa com as pessoas africanas, e parece que a mente deles parou, ou eles já tinham sido colonizado mental, e eu ficava tão brava, eu falava assim: "Ai que droga, você já foi colonizado", principalmente, assim, os homens, né, as mulheres elas já tinham tido experiência de viagem, ou até com o Brasil, estavam com outros negócios, outros business, então elas conseguiam ter um pouco de dizer, né, racismo, verbalizar algumas palavras, não naturalizar algumas ações, algumas questões. E quando eu conversava com muitos homens negros, eu falava: "Cara, tu tá pensando igual ele", sabe, assim, "tua mente tá colonizada, você precisa desprender disso, né, porque no final tu é preto africano", sabe, assim, você tá aqui, ó, na lista, tu é um dos que pode ser riscado a qualquer momento, né, então era muito às vezes isso pra mim me desgastava muito. Mas eles entendiam o que tu Eles querias entendiam, dizer? porque quando eles me chamavam para alguma atividade, algum evento, e na sua maioria eventos de pessoas pretas, né, e com pessoas mas com muitas pessoas brancas, eles falavam assim, para os negros, né, ele falava assim: "Essa é a nossa amiga negra e ela luta muito pela gente, pelo nosso continente". Eu falava: "Pô", eu ficava muito honrada, mas assim, também vinha uma questão de tipo: "Poxa, você precisa brigar por você, vocês precisam lutar por vocês", sabe, porque não sou eu que tenho que lutar, né, eu tô aqui para ser apoio, para ser ponte, mas é sobre vocês também, sabe. O quanto estão usando o seu conhecimento, eh, por exemplo, né, muita dessas pessoas a gente tem um conhecimento intelectual que nos é roubado todos os dias quando a gente está em Europa. Não pagam a gente igual, mesmo: "Ai, estamos em Europa", não é, continua a mesma questão, muitas vezes você chega lá com um salário, com uma posição, com um cargo, não é só isso assim, eram várias mulheres pretas que falaram assim: "Ah, não, você agora já que você chegou aqui, vamos ser essa outra posição, tá bom? Porque você já está lá, você não vai dizer, sabe, mesmo que o salário seja alto, às vezes são 500, 300, $200 de diferença, mas mudou um acordo que foi feito enquanto pessoas pretas, sabe. Então, assim, não dá, estão roubando o nosso conhecimento intelectual. Teve outra pessoa que falava assim: "Nossa, Rebeca, eu tô dando aula para uma pessoa, ensinando tal instrumento, e eu vi que ela tá dando um curso, acabou de abrir um curso". Do instrumento que eu tô dando aula para ela, eu tô cobrando X e ela vai dar aula, sabe, cobrando Z, assim, sabe, ou X ao quadrado. Isso é roubo, sabe, isso é roubo, e aí eles usam da língua deles, que muitas vezes a gente não tem acesso, para continuar nos roubando. Então, assim, e eu falando isso, assim, sabe, eu vendo isso. Mas quem que tem que brigar por isso, sabe? Como que a gente vai brigar com isso? Sim, né, enquanto muitas mulheres brancas, e isso eu vi sim, morando em África: "Olha, eu vou, te dou o passaporte e vamos pra Europa". Chega lá, tem o filho, dou casa, depois tem um filho, 5, 7 anos, "Tchau, querido". Que ele não entende? Que parte que ele não entendeu? Que não deu certo. Vocês vivem isso, vocês sabem como que é. Aí você vive "Ó, espera aí, viveu 5 anos, daqui a pouco eles separando, eles saem separado, ele nem vivem juntos, só queria um filho, queria casar, constituiu a família, tá feliz", e eu falo: "Meu filho, e tu tá o quê? Que tu tem? Não tem nada", sabe, ela te usou, você foi usado. Então, assim, isso pra mim me sufocava mesmo, muita gente fala: "Cara, tu tá brigando pela gente", mas eu tô cansada de ficar brigando, porque quem tem que brigar essas pessoas precisam reagir, né, elas precisam ver. Então isso, assim, sabe, no norte, né, desse globo terrestre, tem muito disso, mas também olhando africano no Brasil, né, essas pessoas que veem a África, de África a Brasil, acho que é importante, eu acho que todo africano, sabe, deveria vir para o Brasil, porque aqui ele leva um choque, ele entende que ele é preto, e ele vai entender o que é racismo, ele vai entender na pele, depois que ele vive tudo isso, ele pode ir para qualquer lugar do mundo, que ele sabe reagir, mesmo que a gente no Brasil, a gente está preso nisso, né, nem sempre a gente consegue reagir, mas quando o africano vem, ele vê Brasil e ele fala: "Caraca, é isso".
ele consegue ir para qualquer lugar do mundo, ele consegue entender a importância dele enquanto pode ser africano ou até se reconhecer como do país dele, que eu sou senegalês, eu sou não sei, eu sou sul-africano, eu sou angolano, eu sou ele vai dizer o que ele é, não que ele não diga, ele sim, mas ele vai entender que, cara, se ele não estiver junto, né, por exemplo, acho que na Europa a gente vê muitas comunidades de países. Quando o africano vem para o Brasil, ele diz: "Cara, eu entendi que eu tinha que ser amigo do beninense, do congolês, do angolano, sabe, tudo que a minha família falou que não, a gente precisa estar junto, porque somos nós por nós, assim, a gente precisa entender que África, somos nós e que nós vamos conseguir muitas coisas". Então, É interessante, então quer dizer que as pessoas com quem tu conviveste na Bélgica e na Holanda, eles não tinham esse despertar que nós temos que nos unir para ser nós por eu acho nós? que é pouco e fraco, sabe. Eu via muito dos como fala? Eu vi um pouco, assim, o pessoal do como que país que era? Curaçao. Sabe, assim, Curaçao eu via um pouco Na desse Holanda, não é? movimento, né, mas vale lembrar que Curaçao, como fala? É colonizado ainda, ele não é independente. Eu tipo assim: "Cara, que isso? Ah, mas a gente tem o visto", assim, sabe. Tá bom, sabe, você nasce com passaporte holandês, mas tu ainda você vive uma colônia, né, você vive as regras do holandês. Então, não é eu não acho que Brasil nós somos unido, né, nós temos um movimento forte, né, tem aí a gente luta, a gente tem um respeito, tem várias coisas, mas eu acho que dava para ser forte, porque se a gente for ver time de futebol Europa, se a gente for ver os grandes movimentos, assim, europeu, né, que eles estão puxando, assim, obviamente para os pretos, eu queria ter muito preto holandês rico. Eu que achava que ia ser muito incrível a gente ter muito, pessoal de em Portugal, preto rico, sabe, assim, os ocupando mesmo essas posições, tendo políticas públicas também. Então, quando o Brasil a gente fala que tem cota, assim, para preto, é união. Sabe, eu acho que obviamente que o Brasil tem que lutar muito para que tenha cota para africano, que tenha muito apoio à imigração africana, né, no Brasil, como se dá tudo isso, mas eu acredito que podia ter muitas políticas públicas que fosse para o levante, para o afronte com o governo que tivesse políticas públicas, porque é o que você diz, quando você fala uma agência para mulheres negras, a gente fala de empreendedoras negras em Angola. Pô, não entendeu nada, né, tu colonizou e tu não deu nada? Então tá errado, assim. Será que não é união? Será que eu não acho que não seja união, mas como que a gente faz que uma luta coletiva possa impactar em governos, em decisões, sabe. Eu acho que é mais isso, assim, não vou dizer união, porque é difícil se quantificar o que que acontece, né, em poucos tempo até que eu passo, mas como que a gente pode vir para o levante. E, só um parênteses, né, eu acho que está muito atrelado a essa cultura mesmo africana, pode nossa, assim, né, que são os nossos requisitos, de que alguns países, né, algumas etnias e uma parte, por exemplo, um exemplo, né, angolano, o povo moçambicano, quanto a gente é submissa a algumas regras. Sim, sim, sim senhor, sim senhor, sim senhor, mas não consegue rebater, a gente tem medo, porque a gente foi brutalmente moldado a isso, assim, por uma cultura de dor, a gente não vai para levante, então, não é porque acho que a gente não vai, mas acho que é muito por conta de cultura também. Pois, também é uma neocolonização que continua vigente, que é isso, Uhum, infelizmente, infelizmente. Mas que, não sei, vamos ver se as coisas vão mudando. Eu acredito também que ao começarmos a ter conversas, essas partilhas, que possam trazer também algum despertar e que possivelmente possam evoluir em políticas públicas, que é o que realmente faz a sim. diferença. Sim. Quando tu, olhando para o Bitonga outra vez, né? Quando olhamos para o teu projeto, hum,
tu vês, por exemplo, que as tuas viagens e a forma como as pessoas que têm a experiência de a oportunidade de experienciar as viagens contigo começam a olhar, por exemplo, a viagem como uma forma de cura. Isso já gerou algum tipo de efeito em algum participante? Sim. Assim, nesse sentido de olhar o viajar como, sim, como uma cura, como algo assim, mais nesse A gente sentido, sim. costuma dizer que viajar cura. Eu costumo dizer assim: "Viajar cura". E cura em que sentido? Tem uma das viajantes que fala: você toda hora você fica falando: "Viajar cura, viajar cura, viajar cura". O que que é isso, cura, né? Mas acho que às vezes a gente tá tão preso em algumas palavras, né, essa coisa de cura, a gente sempre tá associado à doença. "Será que eu tô doente?", né, que a gente só cura o que tá doente, mas não. Eu acho que eu gosto de fazer muita analogias. Ontem eu comprei uma panela nova e a panela é de cerâmica. E eu falei assim: "Ai, eu tenho que curar a minha panela de cerâmica, porque que eles já não trazem curada?". Aí todo mundo falou assim: "Mas não tá doente", né. Então como a gente tá muito associado a essa coisa de cura com doença, nem sempre, né, o nosso corpo ele tá sempre se regenerando, né, às vezes uma cicatriz não é uma doença, mas é uma cicatriz, e a gente ali tá curando mesmo, né, tá fazendo com que ela se cicatrize, que ela passe pelo processo dela. Então, tem gente que às vezes sai de um processo de depressão, e tem muitas mulheres que saem de relacionamentos abusivos, então ela precisa curar isso, sabe, de que ela pode, de que ela tem dinheiro para ela, de que ela tem um momento de lazer, então a gente vai resgatando tudo isso, e processo de cura, a gente precisa entender que o processo de colonização, o processo de escravidão no Brasil, com mais quase 400 anos de escravidão, deixou sequelas, assim, abusivas na gente, muito forte, né. Então quando você consegue viajar, quando você consegue sair do seu bairro, da sua periferia, né, de lugar que você nunca pensou em sair e ir para um outro país, para um outro continente, para uma outra cidade, ou às vezes até para sua cidade, né, que é, por exemplo, São Paulo é turístico, Rio de Janeiro é turístico, e você consegue resgatar sua história, você cura um dano que fizeram com você, com a sua família, de entender a sua história e te ver como protagonista. Eu até comi Sim, e como também oi? merecedora, não é? Merecedora desse espaço e como merecedora também desses espaços, dessas vivências, porque inconscientemente acho que também essas coisas são muito negadas, né, que o corpo negro normalmente é visto como um corpo que tem que estar só a prestar serviço, muitas vezes um serviço que é abusivo, né, que é o que já foste mencionando, né, o dos trabalhos que não são tão bem pagos, etcétera. E às vezes quando nos vemos nesses espaços é pensar: "Olha, esta parte da minha vida também é para mim, não é só para os outros". Exato, é liberdade. Mas aqui eu trago uma abordagem também incrível por vos estar a ouvir a vocês as duas. Não é resgatar um lugar que já foi nosso e que hoje já não temos esse espaço, acesso a essas coisas, né? Porque tudo aquilo que nós criamos até então, de ancestralidade e de comida, de música, tudo aquilo foi porque estávamos num espaço que nos permitíamos conseguir conectar com quem nós fomos. Sim, sim, é isso, é liberdade, é pertencimento. Então quando eu brinco, né, que o brasileiro fica falando assim, eh "Ai, eu fui para o", como que ele fala? "Eu sou descendente de reis e rainhas". Eu concordo. Porém, quando a gente está falando também de escavação de minas de ouro, quem vieram? Vieram muitos angolanos, porque eles tinham conhecimento eh, de mineração. Sabe, não é fácil. Hoje a gente tem metodologias, tem máquinas de como fazer extração de ouros e minérios. Naquela época, 400 anos atrás, quando as pessoas pretas e de país certo, pessoas, assim, com alto conhecimento, não era qualquer um que era raptado, sequestrado para vir construir o mundo inteiro. Então eles vêm, eles até fazer toda essa escavação é engenharia, é geólogo, sabe, é arqueólogo, sabe, são várias linhas de conhecimento. Então sim, sou rei e rainha, mas eu também tenho esse outro conhecimento. Então quando você coloca a pessoa escravizada como protagonista da história e não como alguém que estava ali, né, aleatório, você consegue, assim, enxergar o seu valor. Então, até meu pai ele falou: "Filha, teve uma época da minha vida que eu achava que os escravos eram preguiçosos", porque era isso que eram passado nas escolas.
Então, quando você resgata a sua história, você está curando algo que sempre colocaram como algo ruim. Então, de falar: "Olha, que quem é aqui é grandes, extratores de ouro, é angolano", sabe, a gente conseguir entender quem é bom para diamante, sim, são países como Serra Leoeste africano, você entende essa história, você sabe de onde você veio, quando você consegue: "Eu sou bom nisso, eu faço aquilo outro", você tem uma ancestralidade ali muito forte, então cura, né, pertence, você se liberta da lavagem cerebral que nos fizeram. Então tu, isso aqui é incrível porque ouvir-te a falar traz-me a sensação que a Bitonga é isso, não é? Mostrar-nos, trazer com que a gente, ou seja, fazer com que as pessoas sejam a própria, Protagonistas, né? exato, Da própria história. das viagens. É isso. Eu Incrível. fico feliz, eu falo assim: "Meninas, se você viajar comigo 1, 2 vezes, eu quero que ela seja independente", sabe assim, vai viajar, você não precisa estar sempre com a gente, né. Obviamente muitas viajam porque é muito bom, porque elas vão trocando, elas vão conhecendo outras mulheres, elas vão se inspirando. E é isso, assim, que ela possa ser autônoma, que ela possa se libertar. Uma mulher livre, para mim, minha filha, a gente ganha o mundo. Já pensou todo mundo, gente livre, fazendo tudo? Ah, não vai ter quem aguente, não. E com prazer, entendeu? Não é aquela coisa de, ai, vou trabalhar nisso, eu morri assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Tipo, você libertou uma mulher, você libertou a família inteira dela. Olha, forte. Bem forte, bem potente esta frase, adorei, adorei. E qual vai ser o próximo destino ou projeto que, Gente. que te Eu vou inspira a contar para seguir vocês também em adiante? primeira mão. Minha vida é a primeira mão. Falo um dia é uma semana é um mês, na minha vida um mês é um ano. Eu estava com uma viagem incrivelmente marcada para a celebração dos meus 40 anos com a Bitonga, com mulheres negras ao Egito, eu iria agora dia 12 eu estaria embarcando, entrando no avião, e eu ia para o Quênia. Tudo organizado, aliás, tenho que até falar com o pessoal de lá, e ir pra África do Sul, então eu ia fazer 3 em 1, eu falo: "Ah, eu nunca vou em 3", e aí eu já estava quebrando uma regra ali, mas tudo bem, eu falei: "Não, tal", mas eu pedi muito, muito mesmo, muito, que eu queria morar no Rio uma temporada de 7 meses, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito cara, porque é onde eu queria morar, obviamente, o que que eu quero fazer, e eu precisava conseguir um emprego lá, e eu consegui um emprego essa semana, um puta emprego, Ai, que é parabéns. para gerir Parabéns! carreiras, assim, poder, né, obviamente gente, mas aqui entre a gente, né, como o não preto, ele é esperto, ele é safo, então como ele viu que esse projeto tá potencializando muita mulher, entende? Eles pegam para que a gente possa potencializar também outras pessoas, mas eles falaram: "Relaxa, vai ter diversidade, vai ter inclusão, né, tem outras pessoas pretas", então é isso, estou lá também para poder puxar o meu Sim, as pessoas o negras, meu sim, povo, para que claro. possa também, né, ter essa emancipação tanto em carreira enquanto profissão. Então eu tive que cancelar a minha viagem, a minha ida para esse destino, em conta de viver um sonho de 7 meses aí, um ano no máximo, de eu poder trabalhar, né, no Rio de Janeiro, e é um lugar que eu amo. Aí eu falei: "A primavera e o verão é o Rio de Janeiro", então eu tô com malas prontas. Não tô não, mas segunda eu arrumo, que eu viajo segunda mesmo, e aí fazer uma nova história. Então, Rio de Janeiro vai ser um novo destino, vocês estão mais que convidadas. Eu ia amar poder mostrar o Brasil para vocês, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, ou o que mais vocês quiserem conhecer, porque é incrível. Então, sintam-se convidados, até quem está ouvindo, fala: "Rebeca, eu queria ter uma outra experiência, queria poder viver", e eu tenho um time incrível, obviamente, se eu puder estar, e eu acho que nesse momento da Bitonga Travel, eu tenho sentido que talvez eu não possa estar em tudo. Mas que as mulheres elas já têm entendido, as demais, né, porque é um time grande, é gigante, que elas são protagonistas e elas falam: "Eu sou Bitonga", né. Então como elas já entenderam, eu também estou entendendo que 7 anos já anda, 7 anos já come, sabe. Eu estou aqui cuidando, eu vou ser a mamã,
que vai estar aqui, vocês sabem muito bem nessa cultura africana de que, tipo, a sociedade também cuida, tem essa responsabilidade, então, tá andando, vai, a tia tá ali, todo mundo, então eu vou ficar ser aquela mãe, né, que além da cadeira eu vou estar preparando a chima, vou estar preparando a comida, vou estar organizando tudo É Shima. para que seja incrível. Ai, obrigada pelo convite e parabéns novamente pela conquista. E acho que outra vez, como tu disseste, né? Não é, as coisas não deram mal, é só agora é o momento de viver este sonho do Rio de Janeiro e esta viagem, quando for o momento correto, já vais fazer outra Exato. vez. É Sim. incrível ver isso na tua vida, ou seja, real, real. Sim. Para além de estamos a ler um livro e tal, é incrível ver como é que na prática tu vives isso e bastante inspirador. Sim, Ser flexível sim, durante o processo que é a vida. sim, sim, sim. E se tu pudesses agora resumir a Bitonga em 3 palavras, quais é que seriam? Como é que palavras é que escolherias? Pertencimento, autoconhecimento e emancipação. Uau! Ai, muito forte. Que foi basicamente tudo o que tivemos aqui a falar. Estou surpreendida porque sinto que estamos a fazer né? Assim, Fazer o círculo, o círculo é que as tuas exato. histórias pessoais estão muito, pelo menos aquelas que foste partilhando connosco até então, estão muito ligadas ao projeto. Muito mesmo. É uma coisa, como a Sara disse, e bem, inspira muito. Exato, o reflexo da vida, ou seja, a bitonga é o reflexo do que tu já és, Rebeca. E então tu nasceste ali um filho, não É, é? Que tem tudo a ver com o teu ADN. exato, exato. Eu acho que todo mundo precisa ter um projeto pessoal, né, porque o projeto pessoal pode ser um filho mesmo, que pariu. Eu não pari um filho, mas eu entendo a Bitonga como isso, assim, sabe, como uma filha. Esse é um projeto mesmo que surgiu, né, que ele apareceu e ele vai criando forma e ele é vivo, né, porque as pessoas me veem, ele tem um pouco da minha cara, mas também tem muito esse conhecimento que vão trazendo, que vão agregando, né, do jovem, do mais velho, da África, da Europa, da América do Sul, do Caribe, então, eles vão se amarrando e ele vem muito com uma conexão africana, ancestral, sabe, assim, porque eu vivi isso. E para mim, o maior desafio enquanto Bitonga, que eu não chamo ela de agência, eu chamo ela uma iniciativa. Porque quando a gente nomeia, né, acho que essa coisa de agência, mas obviamente se eu vou para um pitch, para alguma coisa, eu vou falar como agência, porque ele é um modelo tão branco, eurocentrado, que às vezes eu preciso vender e aí eu explicar que a gente tem uma desconstrução disso, desse molde que eles colocaram, eu vou ter mais tempo e eu vou perder um financiamento, vamos dizer assim. Eu já não tenho. Então eu tenho que ser estratégia, né, eu tenho que ser mandingueira, eu tenho que, assim, né, dar aquelas gingas de capoeira, mas nós somos uma iniciativa, nós somos um coletivo, né, que vai podendo trazer algumas questões que são tão difíceis a gente tratar a africanidade, sabe. Então quando as pessoas falam: "Meu, como que é a gestão, como que é descentralizado, né, que como" tem um líder, mas nós somos um círculo, e aí pensar em moldes, né, organograma, como que é isso, como que é não sei o quê, missão, valores. Você sabe que uma etnia, um povo, ele sabe sua missão, ele sabe seu valor, ele sabe porque é ancestral isso, né, mas às vezes para outros mundos você tem que: "Ah, tem que ser assim, para que dê certo". Então quando eu fico olhando e as meninas que estão comigo, as pessoas que andam comigo falam: "Cara, tu é muito isso, você vive África, é o seu dia a dia", mas acho que foi muito essa meus mais velhos, as minhas mais velhas e viver o mundo, assim, quando eu falo que eu sou culturalista, né, ele me ensinou, e o mundo vai me ensinando e são muitos meus ancestrais que me guiam também. E para terminar, que mensagens deixas para quem quer viajar com ancestralidade, cuidado e Ah, consciência negra? permita-se, sabe, permita-se, porque muitas vezes a gente tá muito enviesado, né, às vezes a gente só quer viajar, mas a gente não quer entender a nossa história, então
Se você tem um chamado, sabe, vai, não espere. Muitas pessoas às vezes falam: "Ah, eu quero viajar com você". Eu falo: "Então, oficialize o que você quer, verbalize o que você quer, sabe. Coloque na sua lista de sonhos, prioridades". Ah, e aí às vezes quando eu viajo eu falo: "Talvez você sonhou com essa viagem, mas você não teve a coragem. Permita-se". Eu quero falar: "Eu quero isso". Vá conversar, né. Muitas vezes alguém fala: "Ah, mas eu queria pagar em 15, 20 vezes". Eu falo: "Eu nunca falo não para uma mulher preta". Sabe, às vezes a gente tem medo de perguntar quanto é, qual é o valor. E você já se barra ali e fala: "Ai, eu não vou conseguir, meu chefe não vai me dar folga". Eu falo: "Tenta". Sabe, para de se sabotar, permita-se, sabe, eu quero. Se você sair desse daqui e falar: "Meu, eu quero, eu queria morar no Rio", eu falei que eu queria morar no Rio 15 dias atrás. Eu fiquei brincando na internet: "Gente, eu quero morar no Rio. Gente, o Rio é minha cara", e todo mundo do Rio: "Meu, é sua cara", e ficavam brincando e falando: "Olha, não sei o quê", toda hora isso, e agora 15 dias eu tô com um contrato, com uma casa, com tudo pronto. Eu só precisei dizer: "Talvez eu não vou na viagem", ou eu tenho que fazer uma escolha, o que que eu queria? E eu falei: "Não, o que eu queria era Rio", sabe. Então, assim, permita-se, sabe. Você já sonhou hoje? Qual que é o seu sonho? A gente tá no meio do ano, ainda dá tempo, assim, sabe, a gente tá viva. Sim, Eu sim. falei do Burny Boy, depois a gente vai ver se eu encontrei hoje o Burny Boy, que é o meu pedido do dia, eu acordei assim, um mês atrás eu falei: "Cara, eu vou Nós encontrar já esse fomos cara na ver rua". e dizemos: "É incrível, vale mesmo a pena". O show que nós vimos, nós ficamos assim, admiradas E mesmo, eu também com acredito os que és capaz de olhos encontrá-lo a na rua regalar. assim, porque as pessoas É normalmente os provável. artistas quando viajam pelo Brasil andam assim normais, Yeah. normais, então Eu por que acordei não? assim, tá. Eu acordei assim, a gente veio aqui, eu já verbalizei e ó, foi só mandar foto. Não, porque eu quase nunca tiro foto, não sou muito tímida, mas vamos ver, eu vou tirar foto, se eu encontrar ele, hoje eu tiro foto. É isso. E para quem quiser aqui agora acompanhar a Bitonga, onde é que pode encontrar o Isso, projeto Bitonga online? Travel, a gente tem o nosso website, temos podcast, nós somos temos 3 prêmios internacionais, um nacional de, falando sobre viagens para mulheres negras, estamos no Instagram e também acho que estamos nessas 3 plataformas, no YouTube também vocês encontram. E o meu nome é Rebeca com 2 Cs, Aleteia com TH. Vocês vão lá, vão me encontrar e vai ser incrível poder viajar com vocês. Temos cruzeiros, temos várias viagens. Temos a viagem em Cuba em janeiro. Abriu já um convite para vocês. Eu acho que vocês podiam me conhecer em Cuba. Se organizem, Eu também meninas, eu acho acho que ia que ser sim. incrível. Vocês vão falar O passaporte já está meu Deus, feito. eu acho que vocês deviam ir. Pensa nisso, janeiro, Uau! eu acho que é o chamado. Sim, quantos dias são? 10 São 15 dias, dias? É um 10 mês inteiro? dias. 10 dias em 10 Cuba. dias, ok, Ai, já Sim, pensou? fazível. Eu acho, gente. Vamos sim. se organizar aí, vamos para Cuba, vocês vão ficar maravilhadas. Você falar: "Gente, eu não sabia". E essas viagens, ela traz muito, assim. Cuba vive um socialismo muito forte, e desse socialismo os pretos não conseguem empreender. Olha que loucura! E é um país preto. Então, assim, a gente faz muito esse movimento para trazer para eles essa questão do dinheiro. Vocês vão conhecer afroempreendedoras pretas com empreendimentos lá, né, que a gente faz muito esse trabalho mesmo de, tipo, vocês podem e dar esse dinheiro para elas, porque elas merecem. Então, mais que convidadas, vocês e todo mundo que estão ouvindo, então já convide suas seguidoras. Claro que Gratidão. sim. Sim, Sim, ai, muito obrigada pelo convite e obrigada por ter estado aqui conosco. Ah, nem sei, Sara, é ajuda-me aqui. incrível. Nós temos tanto que pensar. Exato, eu já estou aqui Foram a pensar em tantas tudo o que coisas falamos. que, abriu a nossa mente Uhum. e vamos pensar mais detalhadamente para surgir outros pensamentos e estamos muito E gratas começar pelo a teu ouvir o podcast tempo. também, né? Porque agora no podcast tu partilhas histórias, as pessoas também que participam na Bitonga partilham histórias das viagens, entendo. Uhum. Incrível. Olha, Vamos fazer
Vamos maratonar. Sim, Sim. Escute o episódio de Cuba que vocês vão se inspirar para ir, vocês vão falar: "Gente, por que que eu não fui ainda?". Tá bom? sim. Sim, que realmente eu fiquei com vontade, que é um desses países que eu pensaria em ir, mas não tinha tanta urgência para ir já. Uhum. Mas depois de ouvir a partilhar, comecei a pensar: "Ok, se calhar agora tenho que reorganizar as minhas prioridades de E viagens". Estão todas trocadas. exatamente. Mas Obrigada a sim, Obrigada, vocês, gente. Rebeca. Um lindo dia e muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu desejo muito êxito, sucesso e tudo de bom para vocês. Bitonga é memória em movimento e cada viagem reescreve quem somos. Se esta conversa te tocou, partilha com quem também está em trânsito como tu. Podes subscrever aqui o nosso canal no YouTube, caso nos estejas a acompanhar no YouTube, seguir-nos no Spotify, se nos estiveres a acompanhar no Spotify, e dar também 5 estrelas aqui a este episódio do Spotify, para receber mais histórias negras de viagem, cuidado e pertença. Até à próxima escuta. Com carinho, Mukidi.